Ficámos hoje a conhecer o esboço do Orçamento de Estado para 2016 e a primeira palavra que queria deixar é de que esta proposta que conhecemos agrava a desconfiança e agrava a incerteza. E isso é tudo o que Portugal não precisa. Tem sido essa a vida da governação no último mês e meio, pôr em causa a confiança interna e externa de Portugal. Nós não precisamos disso para atrair investimento, para atrair riqueza, para fazer crescer o emprego. Nós queremos um caminho de recuperação sustentável, recuperação dos rendimentos, crescimento, emprego, mas isso depende de uma estratégia prudente. Ora, este Orçamento de Estado agrava a desconfiança e a incerteza, em primeiro lugar, porque assenta em pressupostos irrealistas. Não é o PSD que o diz, é o Conselho de Finanças Públicas. E são vários. Como é construído o orçamento, os pressupostos de que depende são irrealistas e têm uma estratégia que não é prudente. Os valores da inflação, do crescimento, da procura externa, também não batem com as várias previsões internacionais. Aliás, deixem-me dizer-vos, nem sequer os anexos do documento que o Governo apresenta batem com o sumário executivo e são consistentes com o sumário executivo. Ou seja, isto não é bem para princípio de conversa, porque esta é uma segunda tentativa, mas é um exercício, uma proposta que, por assentar em pressupostos irrealistas, não credíveis, para além da ideia de que diz vai conter várias medidas de aumento de despesa, diz que diminui a carga fiscal, o que não acontece, já lá vamos, e ainda reduz o déficit, também é pouco credível. Ou seja, os próprios pressupostos são irrealistas, a estratégia é imprudente e isso não traz confiança e não traz certeza a Portugal e isso é mau. Mas há uma segunda fonte de incerteza e de agravamento da desconfiança e que nos preocupa também não menos. É que, reparem, que é uma segunda tentativa de exercício orçamental, que nega o que o Governo nos disse até agora. Reparem que antes nós ouvíamos falar num certo déficit. Ouvíamos dizer que a estratégia do Governo, sempre nos disseram, melhorava o emprego, melhorava as exportações, fazia cair o desemprego e baixava a carga fiscal. Ora, mesmo nos números irrealistas que este esboço orçamental traz, tudo isso é negado. Se não, veja-se. O déficit é diferente do que antes o Governo falava. Mas mais importante, o aumento do emprego que o Governo prevê para 2016 com o seu exercício irrealista é menor, o emprego aumenta menos do que nós conseguimos aumentar de emprego em 2015. As exportações, o motor da economia, dizia também o Governo, aumentam menos em 2016 do que nós conseguimos que aumentasse em 2015, segundo os números do próprio Governo. E o desemprego. Este esboço prevê uma diminuição do desemprego que é menor do que a diminuição do desemprego que nós conseguimos em 2015. E a carga fiscal, se virmos os números dos valores absolutos, aumenta. Aliás, os portugueses ficaram hoje a saber que há novos impostos, há um aumento de impostos. O imposto de selo, muito importante, que afeta todos os portugueses, as pequenas e médias empresas, muito a classe média. Mais um aumento dos impostos sobre a gasolina e o gasóleo. E isto é o que nós sabemos. Ou seja, isto é uma espécie de uma segunda tentativa. A primeira, aquilo que nós ouvimos até agora, não batia certo. É o próprio Governo que o confirma, porque diz que, afinal, os fundamentais do emprego, das exportações, da redução do desemprego não estavam certos e, afinal, o desempenho da sua estratégia é pior do que nós conseguimos em 2015 e deixa uma dúvida. O que é que falta saber? O que é que vai mudar? Este seguramente não é um exercício definitivo, mas mais do que isso. Esta é uma proposta de orçamento de Estado que aumenta e agrava a incerteza e a desconfiança. E, por isso, este não é um orçamento
responsável. É um orçamento irresponsável e insustentável, e o que nós precisamos é de um caminho de crescimento, de recuperação de rendimentos que seja responsável e que seja sustentável para ser duradouro e não se voltar contra o país e os portugueses. O PSD vai acompanhar o CDS no pedido para que a UTAU analise esta proposta? O PSD já deu essa resposta na Comissão de Orçamento e Finanças esta semana e já disse que sim. Vai fazer o pedido também? Não, é um exercício que é sempre colocado como possibilidade e o PSD, na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças da quarta-feira passada, disse que, obviamente, nós somos a favor de todos os escrutínios, sobretudo de entidades técnicas, que são muito importantes. Repare, nós somos sempre favoráveis a isso. Ainda hoje propusemos, a propósito do Banif, que se realizasse uma auditoria externa independente, uma coisa que todo o país pedia. Estranhamente as esquerdas, como se tivessem alguma coisa a esconder, votaram contra, sem nem nós percebermos porquê. Nós somos sempre a favor desse esclarecimento. Fomos nós, recordo, que criámos o Conselho de Finanças Públicas, fomos nós que reforçámos o papel da UTAU e, portanto, estamos sempre à vontade e achamos importante, sobretudo perante números irrealistas como este, ainda é mais importante. O PSD tem defendido sempre, ou nos últimos anos, a redução do déficit. Esta proposta revê em baixa, digamos assim, relativamente ao programa de governo, a previsão do déficit. É bom ou mau para Portugal que o déficit seja inferior ao que o Partido Socialista tinha previsto? Era sobretudo bom se fosse credível, se significasse um esforço sério, coisa que temos as maiores dúvidas, porque nós sabemos que mais déficit significa mais dívida que se acumula, isto é, mais impostos a pagar no futuro com juros, ou também menos Estado Social. Recordo-lhe que a UTAU disse, na semana passada, que esta estratégia do Governo significava mais 10 mil milhões de euros de dívida para os portugueses pagarem no futuro. E, portanto, da nossa parte, somos a favor, sempre fomos, quando éramos Governo, no período eleitoral, e continuamos a ser a favor de uma estratégia de governação prudente e sustentável. Nós queremos muito devolver rendimentos aos portugueses, mas queremos fazê-lo de uma forma sustentável, segura e prudente. Este é um exercício irresponsável, é insustentável e isso, como vimos no passado, pagou-se e pagou-se caro.